Senhor presidente, senador Cajuru, realmente, ministro Sérgio Moro não queria assinar. O presidente Bolsonaro não quis que isso chegasse nesse ponto. Ministro Paulo Guedes não quis que isso chegasse nesse ponto. Tá todo mundo aqui apontando para o governo, quando na verdade ninguém lembrou de apontar para a Câmara, para o comando da Câmara e para deputados que deixaram chegar nessa situação. Isso a gente vai resolver, eu sei, mas deixar chegar no Senado no apagar das luzes, isso é uma falta de respeito que não tem tamanho. E a gente fica discutindo aqui, eles estão dando risada lá. Eles não queriam. O presidente Bolsonaro não queria. O ministro Sérgio Moro está totalmente, tenho certeza, muito irritado com essa situação. Mas foram obrigados. Obrigados por quê? Porque não confiam no comando da Câmara dos Deputados. Porque não podem confiar naqueles que se disseram aliados, naqueles partidos, naqueles deputados, naqueles parlamentares que ganharam posições no governo para ajudar, para dar governabilidade. E começaram a atrapalhar porque queriam ministérios, porque queriam mais espaço. Nada é suficiente. Principalmente porque tem gente que está vendo que o governo vai dar certo e não quer que dê certo porque tem planos para o futuro. E eu não vi ninguém aqui falar nisso. A Câmara enrolou e mais. O presidente Jair Bolsonaro chamou os 4 senadores dele aqui hoje. Todos nós queremos que o COAF volte para o ministro Sérgio Moro. Queremos, com certeza. Mas não confiamos na Câmara. Não confiamos que isso será votado. E aí, a gente chega num ponto, olha a situação do PSL aqui. Nós estamos ouvindo queimarem, criticarem o governo o tempo inteiro. E não é isso. Nós sabemos, porque nós estamos dentro do governo, nós sabemos que não é isso. Mas é difícil explicar. Então, a população não entende o que tem de maior em jogo. E como a senadora Selma disse, o presidente Jair Bolsonaro tem várias formas de fazer isso voltar. Ele pode fazer por veto, por decreto, de inúmeras formas. Ele que manda, a estrutura é dele. Porém, ele nos garantiu que o COAF vai para o Ministério da Economia com toda a estrutura montada pelo ministro Sérgio Moro. Vai o batalhão, muda o comando, mas não muda. O presidente da República é o mesmo. FUNAI, eu quero deixar claro para os produtores rurais que, independente do que acontecer agora, não haverá, o presidente Bolsonaro não vai assinar mais demarcação de terras indígenas. Não assinou desde o dia 1º de janeiro e não vai assinar. Porque o presidente entende que os índios nunca tiveram as terras. Sempre foi da União. O projeto para os indígenas é que eles tenham a titularidade da terra. Então não vai atrapalhar ninguém. Vai ser bom para os índios e vai ser bom para os produtores rurais, independentemente de onde quer que esteja. Ou a gente não confia no ministro Paulo Guedes. Então, o que o pessoal lá em casa, o pessoal que está nos assistindo não compreende é que foi feita uma estrutura gigante, diminuímos de 29 ministérios para 22 e isso tudo vai cair. Mais uns segundinhos, senhor presidente. Isso tudo vai cair, e vai cair mesmo. Tudo que foi programado volta ao status quo. Porque tem gente que quer os ministérios, que quer a máquina inchada. Então, vamos ter maturidade. Lá fora a gente tem que explicar o que tem de jogo, o que está em jogo, o que é muito maior. Agora, nós aqui, estarmos brigando e discutindo só por discutir, isso é imaturo. Porque eu quero que caia na responsabilidade de quem não votar do jeito que está. Se cair, aí nós vamos ver. Vai ser responsável, presidente, por esse absurdo. Nós estamos trabalhando e é o presidente da República que sabe
como ele quer. Então estamos ultrapassando também a nossa competência, e estamos atrapalhando o governo, e estamos também mentindo lá fora que não tem outra maneira. Tem sim como o COAF ficar em qualquer lugar. O COAF continua sob o jugo do presidente Jair Bolsonaro, FUNAI, tudo isso continua, mas estão dizendo que não haverá mais justiça, que não haverá mais caça aos corruptos. Para com isso. Isso é mentira, que estão enganando lá fora as pessoas. Infelizmente eu tenho que dizer para vocês, porque tudo tem jeito. Agora, acabar com uma estrutura imensa da reforma administrativa não tem jeito mais. Aí nós não temos outra medida, se ela cair, a medida provisória, para mexer. Porém, no COAF nós temos medida. Então é esse o meu recado. Eu quero que o pessoal entenda o que está em jogo. É muito maior, e o resto a gente resolve. Vão os anéis, ficam os dedos. Muito obrigada, senhor presidente. Senador Jorginho Melo. O senador Jaime Campos tocou no meu nome. Eu quero só esclarecer, e o Major Olímpio vai terminar de esclarecer, que a questão é só realmente uma questão de tempo. Eu só disse que eles tomaram essa medida porque estão dizendo aqui que não dá para compreender por que tinha uma posição, por que o povo foi às ruas e pediu, para depois aceitar essa situação. É uma questão de estratégia, não tem nenhum bicho papão nessa história. É muita confusão para nada. Só quero esclarecer isso. Não era contra o governo, quero que vocês entendam por que mudou de opinião, porque não tem segurança na Câmara. Só isso. É uma questão de estratégia e inteligência, e fez muito bem o governo Bolsonaro. Major Olímpio. Major Olímpio, amigo, o PDT acredita em Vossa Excelência e já está declarado, nós vamos votar com a sua orientação. Diga como é que nós devemos fazer. Senhor presidente, senhores senadores. Obrigado, senhor presidente dos trabalhos, senador Chico Rodrigues, senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes. Daqui a pouco mais, nós vamos discutir e votar aqui no plenário do Senado a medida provisória número 870, que estabelece alterações na organização dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios. Por exemplo, reforma a estrutura dos ministérios, reduzindo os atuais 29 para 22. Trata também essa MP 870 da demarcação das terras indígenas, que estavam na alçada do Ministério da Justiça, foi para o Ministério da Agricultura e agora, por decisão da Câmara dos Deputados, volta para o Ministério da Justiça. Igualmente, essa medida provisória 870 extingue o Ministério do Trabalho e repassa os seus órgãos, distribui os órgãos do Ministério do Trabalho para o Ministério da Economia, da Justiça e da Cidadania. E trata da passagem do COAF, do Conselho de Controle das Atividades Orçamentárias e Fiscais, passa do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia, ao contrário do que pretendia o ministro Sérgio Moro. Isto é, a Câmara dos Deputados, através do seu centrão, hoje, como disse aqui o senador Cajuru, a instituição mais poderosa desse Brasil, que faz e desfaz o que bem entende, e também por isso esse Senado não pode se curvar a essa prepotência do centrão, que é o que vem acontecendo. Mas o que decidiu o centrão? Devolver, ao contrário do que pretendia Sérgio Moro, o homem de maior prestígio neste país, devolve ou então mantém no Ministério da Economia. É contra isso que o meu partido, o Podemos,
se insurge e votará hoje, nessa discussão, logo mais, pelo restabelecimento daquilo que queria o ministro Sérgio Moro. O COAF, sob a jurisdição, sob o controle do Ministério da Justiça. Há quem diga, o senador Cajuru, senador Chico Rodrigues, há quem diga que convém que o COAF pertença ao Ministério da Economia, como acontecia até agora. Entretanto, o que ninguém diz é que nós estamos vivendo no Brasil uma época de exceção. Que exceção é esta? Isto é, a etapa das maiores corrupções da história do Brasil. E por esta circunstância foi que o ministro Sérgio Moro avocou para o seu ministério o controle do COAF. E entendemos que ele tem esse direito e tem as maiores razões para isso, porque facilita as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público com relação à lavagem de dinheiro que vem permeando os bastidores da vida brasileira há muito tempo. Então é para o bem do Brasil, é para a moralização do país, é para o combate à corrupção que o COAF deve pertencer ao Ministério da Justiça, porque dispensa perda de tempo o que aconteceria no Ministério da Economia, burocratiza no Ministério da Economia e não burocratiza no Ministério da Justiça. Esta é a razão pela qual Sérgio Moro exigiu que fosse para o seu ministério e o Centrão na Câmara dos Deputados não quis. Agora, por que será, senador Regufe, por que será que tantos deputados não querem que o COAF vá para o Ministério da Justiça? Se eles não têm prejuízo nenhum com isso, só tem uma explicação. Eles têm algum vínculo espúrio, tem rabo preso. É a única explicação que nós temos. E nós não podemos admitir. O Senado não pode continuar, como já foi dito aqui, e muito tem sido dito nas últimas semanas, o Senado não pode se constituir numa casa carimbadora do que decide a Câmara dos Deputados. O Senado é uma casa revisora. Ela tem esse direito da sua personalidade de fazer as correções daquilo que está errado e, neste momento crucial da vida brasileira, de corresponder às gigantescas manifestações de rua. Essas mobilizações de anteontem foram muito significativas. Foram 156 cidades brasileiras que tiveram mobilizações nas ruas e nas praças. Se nós fizermos uma conta por baixo de que cada manifestação dessas 156 cidades tiveram aí em torno de 10 mil pessoas, e muitas dessas manifestações tiveram muito mais. Porto Alegre teve 30 mil pessoas no Parcão. São Paulo teve 50 mil pessoas no mínimo na Avenida Paulista. Mas se nós quisermos calcular por baixo, nós temos em torno de 2 milhões de pessoas que estavam levando faixas e cartazes pedindo que o COAF fique na dependência, na alçada do Ministério da Justiça. Então é por isso que nós não podemos trair essa vontade do povo, porque foi essa gente, foi esse povo que nos mandou para cá. Já basta o Centrão contrariar essa vontade do povo. Cedo à parte a Vossa Excelência, senador Regufe.